Muita gente nos últimos anos vem entrando no digital para trabalhar com gestão de tráfego. Porém, a maioria aprende ferramenta, aprende plataformas, mas dificilmente aprende como prestar serviço ou como monetizar essa nova habilidade que ele vem conseguindo aí estudando pela internet. Isso porque a maioria dos gestores que ensinam dentro da internet, no YouTube gratuitamente, esquecem de falar os ramos e os caminhos que esses gestores podem seguir para gerar resultado. Então, no vídeo de hoje, eu vou sair um pouco do óbvio e vou mostrar 4 formas que você pode utilizar a tua skill de gestor de tráfego como iniciante para gerar um faturamento em 2026, começando nessa área. Para começar, vamos falar do mais óbvio, que é PJ, né? Trabalhar de forma solitária, ou seja, você prestando serviço para outras empresas ou agências, que tem dessa, né? A pessoa é um gestor de tráfego e ela presta serviço para uma agência específica que dá alguns clientes para ela. Tem como fazer isso daí também. Ou você prestar serviço especificamente para algumas empresas que você fecha contrato. Essa, acredito eu, seja a função mais procurada, né, para quem entra no digital, porque os prós dela são muito bacanas, né? Você tem muita flexibilidade, você tem muita liberdade trabalhando sozinho, então você trabalha onde quiser, a hora que quiser e para quem você quiser. Então, acaba sendo uma das áreas mais buscadas aí pelo gestor de tráfego. Porém, tem os contras, né, como qualquer tipo de área. O primeiro contra é que você tem que fazer tudo sozinho. Então, se você não fecha contrato, ninguém fecha. Se você não faz as otimizações, ninguém vai fazer. Se não te passarem o que fazer para as campanhas dos seus clientes gerarem resultado, não vai ser otimizado sozinho, não vai gerar resultado sozinho. Então você, além de ser gestor de tráfego, né, saber ferramenta, você precisa saber parte estratégica, você tem que saber a hora certa de otimizar, você tem que saber mandar relatórios, dashboards, fazer reuniões, acompanhamento com o teu cliente, né, relacionamento com o cliente. Então, tudo isso são skills extras que são necessárias para trabalhar como PJ. Hoje eu trabalho como PJ, eu tenho a minha empresa, porém eu trabalho totalmente sozinho. Então eu faço todos esses processos. E assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas olham, nossa, tem que fazer relatório, reunião, otimização, tudo. No final das contas, são skills até que tranquilas de serem obtidas, né? A questão é que você vai lapidando essas habilidades com o tempo que você vai prestando serviço. Mas o mais crucial mesmo é a prospecção de cliente. Se você não prospecta, você não consegue cliente. Se não consegue cliente, não tem faturamento. Então, você precisa correr atrás disso. E para fechar essa questão da PJ, lembre-se que de PJ você acaba tendo uma instabilidade maior, né, financeiramente falando, porque de um dia para a noite você pode perder 1, 2, 3 clientes, porque eles quiseram finalizar o contrato e você acaba zerado. Então, lógico que se você entrega resultado, é difícil o cliente querer cessar aquele contrato com você, mas pode acontecer. Comigo já aconteceu, por exemplo, de um cliente que eu gero muito resultado para eles, aconteceu um problema na empresa, que eles tiveram que reduzir o valor do contrato em 2 vezes comigo. Então, para mim não perder o cliente, eu acabei aceitando esse acordo, né? Porque a empresa estava em uma situação complicada. Então, assim, de um dia para o outro, eu estava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava daquele cliente e acabei perdendo. Então, é a instabilidade que segue aí a carreira de PJ, né? Ou a carreira solo, né? Você vai trabalhar sozinho, vai prestar serviço sozinho, então você acaba tendo esse problema. E agora vamos falar um pouquinho do faturamento que um PJ consegue tirar trabalhando aí com gestão de tráfego. Bem, na minha realidade, quando eu comecei prestando serviço, eu consegui um contrato de R$ 300 para o meu primeiro cliente, tá? Isso daí lá em 2020. E assim, foi um cliente ruim, foi um cliente que não sabia vender, então chegava cliente para ele, mas não vendia, e eu acabei não recebendo esse dinheiro no começo. Porém, 2, 3 meses depois eu acabei conseguindo mais um cliente, que aí sim eu considero meu primeiro cliente bom, que ele me pagou ali a média de R$ 800 por mês. Porém, eu também fazia tráfego para 2 empresas que ele tinha. Então era mais ou menos 400 ali por empresa. Então assim, isso de começar, quanto você vai começar, depende muito do cliente que você vai conseguir e muito da tua técnica de negociação. Né? Então, às vezes você é muito bom de lábia, muito bom de conversação, e aí você entra numa reunião para fechar um contrato e você consegue fechar um contrato com valor mais alto. Mas a maioria das pessoas começa fazendo contratos de 500 a 600 reais, que é um valor ok para quem está entrando no mercado. Agora, em quesito de ganhos futuros, você pode chegar em qualquer limite, né? Você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Hoje eu cobro o mínimo de R$ 1.000 por contrato
e chegando a R$1.500, R$2.000, dependendo do cliente. E também, lógico, dependendo do cliente, se eu achar que ele tem muito potencial, mas ele não tem tanto capital para iniciar, eu acabo reduzindo um pouco o contrato para fechar essa parceria. Isso vai de PJ, isso vai de cada profissional, da forma que ele vai orquestrar, né, os seus fechamentos de contrato e quanto ele quer receber. Mas o céu é o limite, né? Você pode ganhar R$10.000 por mês, mas você também pode ganhar R$50.000 por mês, R$100.000 por mês, se você quiser. Lógico que você sendo PJ sozinho, chegar nesse valor aí de 50 mil, você teria que ter pouquíssimos clientes pagando muito, muito alto, né? Para você conseguir realmente administrar esses clientes. Normalmente, depois que você passa aí dos 15, 20 mil, você acaba tendo que abrir uma agência, que é outro tópico desse vídeo. A segunda função é a função de CLT, ou seja, trabalhar especificamente para uma empresa só, como um funcionário. E assim, para quem está começando, pode ser um bom caminho. Eu particularmente não gosto, tá? Quando eu entrei na gestão de tráfego, o que eu sempre falava para mim é que eu nunca mais gostaria de trabalhar para alguém, né? Porque eu saí de uma experiência ok como CLT depois dos meus 18 anos, né? Depois que eu saí da escola. Porém, eu não gostava muito dos meus chefes, né? Das minhas chefes, na verdade. Elas se sentiam um pouquinho superiores a gente, e aí tratavam um pouco mal, tudo, e aí eu saí e falei, não quero mais trabalhar para alguém, a minha meta de vida vai ser abrir uma empresa, vai ser trabalhar sozinho. E aí eu encontrei essa liberdade na gestão de tráfego, trabalhando como PJ. Mas, para quem está iniciando e para quem não se preocupa com esse tipo de coisa, não tem problema em trabalhar para os outros, não tem problema em seguir horários, é uma boa opção. Primeiro, porque você entrando numa boa empresa, você começa ganhando mais do que um PJ, né? Porque o PJ ele vai ter que fechar mais contratos para ganhar um salário legal, um salário bacana, né? Ninguém vai pegar um PJ e vai pagar um salário mínimo especificamente. Então, o CLT tem essa vantagem, além do VR, vale transporte, fundo de garantia, tudo isso que o CLT acaba te proporcionando, né? Outro pró dessa questão é a estabilidade, né? Então você é um pouco mais estável trabalhando numa empresa só. Lógico que se o seu chefe quiser te demitir amanhã, ele consegue. Porém, você é protegido pelo CLT, você ganha um fundo de garantia, você recebe um seguro-desemprego, então acaba tendo uma estabilidade maior. Porém, nem tudo são flores, e a questão do CLT tem sim alguns pontos negativos. O primeiro deles é a falta de flexibilidade e liberdade, né? Enquanto no PJ você trabalha a hora que você quiser e onde você quiser e para quem você quiser, no CLT é totalmente o contrário. Então você vai ter que seguir as ordens de uma pessoa, vai ter que seguir o horário de uma empresa e não vai poder trabalhar o lugar que você quiser. Vai ter que ir todo dia para a empresa ou 3 vezes na semana, se for aí híbrido, né, por exemplo. Então tem essas desvantagens. De novo, são desvantagens que para a maioria das pessoas que são acostumadas a trabalhar dentro de empresa acaba não sendo um problema tão grande. Mas se você puder escolher entre trabalhar em casa e trabalhar dentro de uma empresa, eu provavelmente escolheria trabalhar dentro de casa. Então eu acabei escolhendo o PJ. Porém, você pode escolher o CLT sem problemas nenhum também. E agora a questão de faturamento e valores que você consegue tirar de CLT. Como eu falei, você sendo CLT, você consegue partir de um início melhor, né? Então você começa aí ganhando um salário mínimo, na maioria das vezes, com VR, vale transporte. Lógico, se você estiver trabalhando como CLT mesmo, né? Então tome cuidado para não pegar empresas que elas querem te contratar como PJ, mas em regime CLT, né? Então tome cuidado com isso para não cair nesse golpe aí dos CLTs que está rolando muito no século XXI. E quesito de crescimento, você até consegue crescer cargo lá dentro, porém, normalmente os heads de tráfego, né, que seriam os chefes da área de tráfego pago dentro das empresas, eles têm um teto, né? Então eles têm ali um teto de 10, 15 mil, que normalmente é o que você vai ganhar se você for um head de tráfego. E acima disso, só se você trabalhar por conta mesmo, prestando serviço, que é a questão de PJ ou ter uma própria empresa, né? Dificilmente um chefe vai pagar acima de 15 mil para um profissional, sendo que existem vários outros profissionais que cobrariam mais barato para trabalhar dentro da empresa também. Então, tenha ciência que no PJ o teto é só o teu limite, né? Então, o quanto você consegue correr atrás de resultado. Lógico que em algum momento você vai acabar tendo que abrir uma empresa, contratar pessoas, mas no CLT existe sim um limite muito bem definido. Então, você acaba tendo que correr atrás desse cargo mais alto, mas quando você chega lá, você não tem muito mais para onde subir. E agora, continuando a jornada do PJ, a gente entra nas agências de marketing, né, que é você criar a sua própria agência para ampliar ainda mais os seus serviços.
Quem vai fazer agência? Quando chegar num certo limite de faturamento, de clientes, principalmente, que você não consiga atender. Então hoje, por exemplo, eu trabalho sozinho porque eu consigo atender todos os meus clientes. Mas a ideia é que daqui um ano e meio, quando eu finalizar a minha faculdade, eu consiga prospectar mais quantidade de clientes e começar a contratar. Então eu contrataria mais gestores para fazer o trabalho em excesso que eu não conseguiria. E aí eu acabo abrindo uma agência. Lógico que uma agência não é só um gestor de tráfego e um chefe, Tem um gestor, tem o cara que prospecta, tem o cara que fecha a reunião, tem um cara que faz relacionamento de cliente, tem o financeiro, então tem tudo isso. Quando você vai fazer uma agência, sim, você consegue ter mais resultados financeiros, Você consegue chegar a patamares de faturamento muito mais altos do que se você fosse PJ ou CLT, mas existe muitas outras skills que você acaba precisando ter, como liderança, administração de empresas, administração de liderança, hierarquia de liderança, saber o que precisa ser feito para sua empresa crescer e manter o fluxo de caixa correto, Então, tudo isso são skills de um empresário, São skills de uma pessoa que administra empresas. A partir do momento que você cria uma agência, você não é só mais um gestor, você é um gestor e administrador da tua própria empresa. Então tenha ciência disso também. E lógico, você que está começando agora, talvez a agência seja um pouco mais distante. Mas para você que já está no ramo, que está pensando em abrir, é uma ótima oportunidade de crescimento, mas tem que tomar muito cuidado para não acontecer do próximo mês você tá quebrando aí, como a maioria das empresas aqui no Brasil. E para fechar, muitas vezes você é um PJ que quer abrir uma agência, mas você não se dá muito bem em questão de liderança, em administração de empresas. Então você acaba tendo dois caminhos. Ou você contrata alguém para fazer esse papel de liderança, que você não sabe fazer, para ele administrar a empresa para você, então você teria um sócio, ou você permanece como PJ. Tem muitas pessoas que chegam num patamar muito alto de PJ, ganhando 10, 15 mil, e às vezes está suficiente para ela. Às vezes não é necessário mais. Então pense muito bem se você quer realmente fazer uma agência, abrir uma agência, se você tem as skills necessárias para você não acabar perdendo todo o progresso que você construiu até agora como PJ. E para fechar, a nossa última forma de se utilizar as habilidades de gestão de tráfego é a produção de conteúdos, sejam produtos digitais ou sejam vendendo seus próprios produtos ou serviços. Ou seja, você já está especializado numa área, você já tem conhecimento de alguma coisa e você quer monetizar isso daí. Tem muita gente que entra na gestão de tráfego, aprende por conta e faz o tráfego da própria empresa, do próprio produto. Então, esse é um caminho muito interessante para quem já tem uma área, já tem um capital vinda de outras fontes e quer aumentar mais ainda esses resultados. Ou, se você não tem nenhum tipo de produto, mas tem um conhecimento, uma expertise muito grande, você pode criar um produto digital, por exemplo, um curso, uma mentoria, um produto que seja realmente valioso e aprender a gestão de tráfego para impulsionar esse teu produto sem precisar de um outro gestor de tráfego. Então, é um caminho um pouco difícil, Porque além de você ter que ter dinheiro para investir, você precisa ter um conhecimento muito grande, mas além de tudo, você precisa ser bom na câmera, você precisa ser bom em fazer conteúdo. Então, toda essa parte de produção de conteúdo é um extra que você vai ter que aprender. Então, assim como na agência você tem que aprender a ser empresário, na produção de conteúdo você precisa aprender a ser um produtor de conteúdo. Então, não é só fazer qualquer produtinho, qualquer material que vai funcionar e vai gerar capital, vai gerar dinheiro e resultado. Então, você precisa saber muito bem o que você quer fazer e o que você precisa fazer para isso acontecer. Bem, a conclusão é que não existe caminho certo e errado. Existe o caminho que você mais se qualifica e que você mais se sente confortável em seguir. Eu, por exemplo, já entrei em uma empresa para prestar serviço como gestor de tráfego CLT, só que eu acabei odiando a experiência e acabei voltando para o PJ. Então, realmente, o PJ e futuramente administrador de empresa com a minha própria agência é o caminho que eu quero seguir. Agora, pode ser que você não queira trabalhar como PJ, nem abrir agência e prefira trabalhar como CLT, ou você prefira pegar o seu conhecimento, fazer um produto e anunciar por conta própria. Então, isso vai de cada um, isso vai do que cada um se sente mais confortável. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha e curte para fortalecer o conteúdo e, logicamente, me siga para mais conteúdos semanais de tráfego pago. Valeu, falou!